boa noite, graça e paz, irmãos, irmãs. Boa noite, meus amigos, amigas. Você que nos dá o prazer de estar conosco em mais um encontro, mais um podcast, mais um tempo de partilha da palavra de Deus. Boa noite, meu querido amigo, estimado, ilustre, grande, Já mentiu. Poluto, magnânimo. Wagner. Tá andando muito com o Edson, o tecladista aí da igreja. Ele que solta essas palavras malucas aí, né? Graças e paz, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo de leitura bíblica comunitária, o nosso podcast, que por enquanto não tem nome, é o podcast da igreja, podcast da Pentecostal da Bíblia de Ribeirão Pires. Podcast Graça e Paz. Boa noite a não todos. Tem uma igreja com esse nome, né? Vai confundir. Tem? Graça e Paz, né? Graça e Paz tem? Tem, Igreja Graça e Paz. Ah, tem? Tem. Eu não conheço, não. Tá perdendo nada, não? Eu não conheço, não. Mas boa noite os meus diretores que estão aqui. Boa noite, Lucão. Boa noite, Dalton. Hoje veio outro presidente, né? E também veio o geral, né? De todas as coisas aí, o Abner, que trouxe a Geralda. A que manda de verdade. O diretor geral trouxe a diretora Geralda. A que manda. Essa foi boa, viu? Ai. Você que está em casa, dá uma risadinha, vai, por favor. Dá uma risadinha, não deixa eu rir sozinho, não, aqui, por favor. Eu sei que minhas piadas de vez em quando é sem graça, mas dá uma moralzinha pra gente aí. Por sinal, em dar moralzinha, ô Wagner. Diga. Deixa eu dizer uma coisa. Diga lá. Eu não sei o que você pensa disso, mas eu acho um absurdo, pessoal, que assiste a gente aqui, não compartilhar o nosso vídeo e não dizer, pô, assiste lá com os meninos lá, tal, eles são bonitinhos, legaizinhos. Você tá mentiroso hoje, hein, meu? Por que tá mentiroso? Já me chamou de grande, de bonitinho. Duvido que a sua mãe fale o contrário. A minha mãe não, a minha mãe diferente. Ai, Jesus amado, viu? Mas é isso, né, Wagner? Isso aí, Vamos mano. agradecer a Deus por mais um encontro, mais uma gravação, mais Amém. um dia de partilharmos a palavra de Deus. Amém. E eu espero que você seja alcançado por essa mensagem, onde você estiver. A bênção de Deus acompanhe, alcance a sua vida. E espero que Deus nos use mais uma vez para podermos falar, né, aqui sobre a palavra de Deus. Amém. Amém? Amém, mano. Vou orar. Por favor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite, por Sim, esse Deus. dia, Muito obrigado. por esse tempo, Senhor, em que nós estamos juntos, partilhando da sua palavra, Pai. Muito obrigado, Jesus, pela vida do Wagner, Obrigado. muito obrigado pela vida do Renato, Por estarmos que não aqui. está conosco aqui porque está trabalhando. Obrigado, Ó Deus, eu te agradeço pela vida de todos aqueles que estão envolvidos diretamente, Senhor. Ó Deus, para fazer com que esse encontro aconteça, esse podcast aconteça e chegue na casa, na vida das pessoas, Senhor. Eu te agradeço por esse momento para tão ler, importante em nossas para vidas. ouvir, para Muito compartilhar obrigado, a Pai, tua palavra. em nome de No Jesus. nome de Jesus. Amém. E aí, irmão Wagner, o que você tem a dizer, irmão Wagner? Eu tenho a dizer que o Renato faz muita falta, né? Não vou nem mais falar disso, porque já cansou. Ele não vem porque ele esnoba a gente. Pronto, já disse. Tá querendo ficar rico. Trabalhando muito. Esnoba a gente. Eu não vou lá com esses carinha, não. Tá louco. O nível da conversa tá muito Tá baixo. da altura do Wagner. Vai. Aí, agora você começou a falar a verdade. Agora eu vou até pro texto, porque falou de verdade, tá aqui no Mas o texto, resumo, né? meu. Então, mas para fazer o resumo eu tenho que olhar pro texto também. Na última semana, né, que nós disponibilizamos a gravação do podcast, então a gente falou de Jesus curando um paralítico. E era um paralítico assim, com uma história tanto quanto incomum, ou um paralítico talvez especial, porque ele tinha amigos para ajudá-lo, né? Há uma sentença aqui que algumas pessoas costumam ouvir, que a gente na vida precisa cultivar aí pelo menos uns 5 amigos, né?
Porque na hora da morte tem que ter cada um segurando ali uma alça do caixão. E esse paralítico, antes desse episódio de morte, né, ele tinha ali um número razoável de amigos que ajudou ele a ser carregado no seu momento de dor e de aflição, que é o episódio do paralítico que Jesus cura quando ele está numa casa em Cafarnaum, e esses amigos tiram o telhado da casa, desce esse paralítico até onde Jesus está, e Jesus, então, perdoa os pecados desse paralítico, né? Isso gera um certo escândalo aos mestres da lei, né? Os fariseus. Eles falam, quem é esse cara aí? Quem que esse Jesus pensa que é para perdoar pecado? Só Deus perdoa pecado, né? E Jesus, então, sabendo dessa blasfêmia deles, desse raciocínio no íntimo, como diz o texto, Jesus vai falar o que é mais difícil, né, dizer. Vocês estão blasfemando, quem pode perdoar pecados a não ser Deus, eles falam. E aí Jesus percebe e diz a eles, né, que é mais difícil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou levanta, pega a sua maca e anda. E é o que Jesus realiza diante dos olhos desses homens, e todos ficam admirados, né? Porque Jesus, a gente comentou, né? Quando ele fala dos pecados perdoados, ele está falando ainda de algo abstrato. Sim. Mas Jesus fala, já que vocês querem algo concreto, pega a sua maca, levanta e anda. Então veja aí, né? O Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Ele está falando dele próprio. E os seus ouvintes e aqueles que estavam ali presentes e viram esse milagre, eles começam então a pronunciar, né? Eles começam a glorificar a Deus e dizer que nunca viram nada igual. Ou seja, esse homem ensina diferente. Nós comentamos isso em outro episódio, quando diz que o ensino de Jesus é novo. É novo de algo que não existe. Sim. Não é novo de algo que já existe. Não é uma ramificação, não é uma evolução, mas é um novo daquilo que não existe. E isso é visto diante desse público, um paralítico voltar a andar. Então eles depois glorificam a Deus e anunciam, nunca vimos nada igual. E depois a gente parou por aí, conversamos bastante da última vez sobre esse paralítico, sobre a amizade, né? Porque eles eram amigos, sobre a cura, sobre a autoridade de Jesus. E foi um pouquinho de cada um desses temas aí que a gente falou na última semana. Olha, depois de um resumo desse, gente... A gente pode orar, né? E solta esse episódio de novo e tá tudo pode ler o texto agora. Mas aí hoje a gente continua a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 13, né? Que aparentemente é um trecho, uma perícope, como diz na teologia, né? Curto, poucos capítulos, versículos, que fala do chamado de uma personagem, assim, de um personagem muito emblemático na história dos evangelhos, né? Que é o Levi. Ou é Levi ou é Mateus, né? Eu vou brincar com isso aqui também, porque eu li umas coisinhas de um autor lá, achei interessante. Acho que cabe para interpretar. É Levi? Então, aqui está Levi. Lucas apresenta ele de duas maneiras. Estamos queimando a largada. Vamos ler o texto. Vamos ler o texto. Vamos ler o texto. Você deixou ser levado pela minha brincadeirinha. Capítulo 2, versículo 13. Jesus saiu outra vez para beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos
publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Certo, Fernandinho? E aí, meu Wagner, o que você tem a dizer para nós? Eu repasso a pergunta para o meu irmão digníssimo, Fernando. O que você tem a comentar aí, Fê, desse chamado de Levi? Bom, antes de mais nada, né, acho que a brincadeira que nós fizemos, ela faz muito sentido, até porque você vai explicar melhor isso para nós, porque a brincadeira foi sua, então você se vire para esclarecer aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, aos nossos, enfim, inscritos do canal. Inscritos. O significado de Levi, de Mateus ou Levi. Mas o fato é que Jesus, então, ele está novamente junto ao mar, né? A gente já explicou que a ideia de mar, né? Quando a Bíblia se refere a mar, não necessariamente nós estamos falando do mar, como a gente vai aqui à praia e tem ali um marzão diante de nós. É o grande lago, né? E toda a multidão vinha ao encontro dele. Aqui me parece, Wagner, até buscando um pouco na memória da minha mente. Não, ainda bem. A partir desse momento, historicamente, me parece que Jesus ele vai perder acesso às sinagogas. E quando eu falo que ele vai perder acesso, não estou dizendo que ele nunca mais entrará, né? E nem estou dizendo que ele está proibido. Mas o fato é que ele se torna uma persona não grata dentro das sinagogas por aquilo que ele passa a realizar, a fazer como operador de milagres. E os fariseus, os religiosos, os líderes das sinagogas, principalmente as sinagogas de Cafarnaum, elas vão tê-lo como este que vem para tirar a paz dos que estão dentro da sinagoga, fazendo as suas celebrações e cumprindo os seus rituais litúrgicos, né? Então, a primeira coisa que a gente observa que Marcos está descrevendo aqui é Jesus nesse processo de caminhar, e a evangelização passa a acontecer agora fora da sinagoga. Ela extrapola esse ambiente de leitura do Antigo Testamento, e esse ambiente em que se destaca as ideias, as propostas, a revelação de Deus, e isso acontece agora caminhando, e essa caminhada, ela fará com que, obviamente, Jesus experimente, os discípulos experimentem, junto com Jesus, de muitos outros sinais e muitas outras maneiras de realização desses novos milagres que os textos vão descrever ainda, né? Sim. Então, eu acho legal, já inicialmente, essa percepção em que agora a multidão passa a seguir Jesus. Jesus estava na casa, veja como o movimento, né? Jesus estava em uma casa, em uma sinagoga, faz milagres, sai da sinagoga, é criticado, obviamente, por esse milagre, vai para casa, as multidões estão seguindo Jesus em casa, Jesus está dentro da casa, mas ele vai para o monte orar, Jesus é interpelado pelos discípulos para fazer alguma coisa, só que agora que ele está caminhando, e não está mais caminhando debaixo da tutela sinagogal, e sim na companhia de pessoas de todos os tipos, inclusive daquelas que o próprio texto em Marcos, e aqui a gente vê como tem a inferência direta, desculpe, do escritor Marcos, né?
quando ele vai falar, ele vai citar aqui no texto, acho que versículo 15, se eu não me engano, né? Pelo que a gente leu aqui, ele vai falar sobre os discípulos de Jesus, se eu não me engano, 14, 15, né? Seguia com muitos pecadores e com os seus discípulos, né? Se eu não me engano, aqui, versículo 15 fala isso, né? Que também é uma outra ideia, uma outra referência que Marcos coloca já logo no início da caminhada, porque se a gente tem aqui o início do Evangelho de Marcos, o início já está identificando, então, esses que seriam reconhecidamente notados como discípulos de Jesus. Sim. Então, ele não só caminha com uma grande multidão, mas também caminha com os discípulos, alguns discípulos de Jesus. No capítulo anterior, a gente falou do chamado dos 4 lá, né? Da duplinha de irmãos, né? E agora a gente está vendo Jesus chamando um 5º discípulo, né? Pelo menos de nome a priori, o Evangelho de Marcos traz esses 5 nomes, né? Os 4 anteriores e agora Levi. E é legal ter essa percepção de que Jesus ele não está estático, parado, pregando dentro de uma sinagoga o tempo todo. Não, ele já passou pela sinagoga, ele já passou pela casa da sogra de Pedro, ele agora estava num outro ambiente, numa casa em Cafarnaum, faz esse milagre, ele passou pelo deserto, agora ele está à beira-mar. Pregação ao vivo, né? Há quem diga que ele utilizava, inclusive, o vento soprado pelo mar para propagar o som. Aí, você que é técnico de som, né? Fez curso, está fazendo curso, está ficando bom nisso, faz sentido, né? Faz sentido esse comentário. Então, Jesus está, nesse momento agora, à beira-mar. E o que é legal que, aonde Jesus está, mesmo que seja o início do seu ministério, há sempre uma multidão. A gente já falou disso em outros momentos, que as multidões não são assim incontáveis, né? Jesus passou por pequenas aldeias, Cafarnaum era pequeno, a Galileia tinha alguns bairros, algumas cidades pequenas, mas a fama de Jesus começa a ganhar notoriedade, proporção, e as pessoas começam a migrar para ouvir esse mestre. Então, é interessante que as multidões o seguiam, e diz que ele os ensinava. Sim. Não é sempre que os evangelhos narram o que Jesus ensinou. Inclusive, nesse episódio não fala nada, só fala que ele as ensinava. E o que é interessante no texto que nós lemos é que ele vai se deparar com esse homem chamado Levi, né? Sentado num lugar muito específico e muito repelido pelo povo judeu, que era a coletoria. A coletoria não era um lugar agradável para o judeu. Não era talvez nem se assemelhava, nem tão pouco chegava perto da sua casa, que era o seu lar, ou da sinagoga, que era o lugar onde o judeu tinha a ideia de que ali a gente encontra Deus e Deus se encontra conosco. Mas a coletoria era um lugar que o judeu queria passar longe, passar a distância, porque era ali que os publicanos trabalhavam. Sim. E a gente sabe que o Levi era um publicano, que era essa classe de pessoas do tempo de Jesus que era odiada pelo seu próprio povo, o judeu, porque o publicano tinha por prática trabalhar para o Império Romano. Fazendo o quê? Coletando impostos. E me parece que... Desculpa, perdão, te cortar. Não, manda ver. E me parece, pela ideia que se tem do Levi, né, que ele não é um publicano líder dos demais publicanos, né? Me parece que ele é um servo que, ao texto dizer que ele está sentado à mesa nessa coletoria, isso demonstra a sua posição junto aos cobradores de impostos, porque existiam os cobradores de impostos
que chefiavam, né, os demais. Me parece que essa classe ela era mais conectada e tinha um acesso maior e mais responsabilidade diante do império. Eles ficavam dentro daquelas embarcações que enfim, tinham grande... que cuidava de tudo que seria devolvido, de todo o percentual que seria devolvido para o império. E esses que ficavam na mesa eram em lugares específicos, estratégicos na cidade, né? Me parece isso. Se eu estiver falando se estiver equivocado, me corrija, Wagner. E essas pessoas, eles eram, obviamente, odiados, mas Levi não era o cara diferente, por exemplo, de Zaqueu, né? Que o texto mostra já a sua casa, a sua capacidade econômica, né? Até pelo fato dele ter condições de devolver 4 vezes mais. Essa é a palavra dele, né? Segundo Sim. que ele, porventura, tivesse lesado alguém. Então, Zaqueu, ele está numa condição de coletor de impostos, né? Numa hierarquia mais alta. Uma hierarquia mais alta. O Levi não é igual ao Zaqueu. Não é igual ao Zaqueu. Entendi. Por estar ocupando essa posição da mesa que ficava no meio da cidade. Não era uma posição específica de um grande coletor de impostos. Entendi. É como se o Zaqueu fosse o encarregado e o Levi não que era, tá, o gente? chão de fábrica. É só um exemplo só. Sim, não. Mas ambos eram odiados de maneira igual. Sim. Até porque, independente do potencial econômico do Zaqueu e do potencial econômico do Levi, ambos viviam financeiramente do império e bem em relação aos seus pares judeus. Sim. Porque o pescador tinha que pagar imposto, porque o marceneiro tinha que pagar imposto e alto, eles se sacrificavam muito, e o publicano, além de coletar o imposto devido a Roma, eles tinham, por uma cultura publicana, aumentar por conta própria para ter um extra, né? Nada, qualquer semelhança é mera coincidência. Estar sentado nessa coletoria na cidade também tem uma outra indicação. Demonstra que ele atuava sobre um outro grupo em que o império também fiscalizava. Todo mundo pagava imposto. Todo mundo. Sim. Todo mundo pagava imposto. Só que existiam os comerciantes que pagavam imposto direto para o publicano em lugares específicos, né? Dentro das bibliotecas, dentro das ágoras. O que é isso? As bibliotecas e as construções, que eram chamadas de ágoras, elas eram divididas em vários compartimentos em que a cidade estabelecia ali uma relação com o império, uma relação com as leis próprias do império. Tinha ali a biblioteca onde acontecia o julgamento das questões da cidade, os juízes ficavam ali nesse lugar, e também era um local que também se construía altares para culto aos deuses. Então, é uma coisa tudo muito misturado dentro das cidades. Então, quando você fala que tem aqui um coletor de impostos, né, em um local como esse, por exemplo, ele está também para cobrar impostos dos viajantes, dos que passavam pelo caminho. Por isso que é uma mesa colocada na cidade, não dentro especificamente de um local, e sim um local de passagem, em que estava lá o cobrador de imposto, né? Sim. De impostos, e esse cobrador, ele fazia com que os viajantes, as pessoas que estavam transitando pela cidade, fossem obrigadas a pagar impostos. Né? Acho que você deve ter visto alguma coisa disso aí no The Chosen, por exemplo, né? Não vi, não. Eu não posso falar muito, senão o espírito do The Chosen vem sobre ele, irmãos. Calma. Mas no episódio do chamado, ele está numa cabinezinha, assim, como se fosse um
uma cabine de coletoria, né, no The Chosen. Mas é interessante isso que você acrescenta, mano, que então o publicano era um cara só odiado pelos seus pares judeus. Ele era odiado também pelos turistas, né? Por todo mundo. Quem passava por lá falava, pô, lá vem o cara que vai cobrar imposto. E eles tinham por prática e cultura serem injustos, porque eles aumentavam o percentual de cobrança. Eles não cobravam só o que o império exigia, mas tinha por uma cultura. Esse jeitinho que a gente no Brasil, infelizmente, chama de jeitinho brasileiro, né? O brasileiro dá jeitinho em tudo, não sei o quê. Parece que isso é muito antigo, né? E o Levi, por ser dessa classe de publicano, deveria ter essa prática também. Mas é interessante que nós estamos falando de um Jesus que tem deixado as multidões admiradas, né? O que a gente falou no episódio anterior e hoje aqui na introdução eu falei. As pessoas nunca tinham visto o que Jesus vinha ensinando e fazendo. Isso chegou aos ouvidos de Levi. Não só de Levi, mas como das pessoas da região de Cafarnaum e regiões da Galileia. E quando então Jesus olha para essa coletoria e vê Levi, Jesus só pronuncia uma sentença: siga-me. E o texto diz: Levi levantou-se e o seguiu. Ele não questionou. Aquilo que a gente já comentou no episódio, alguns atrás, aí volta algumas casinhas, que foi quando Jesus chama os primeiros discípulos, né? Cadê o nome deles? O Simão, o André, e tem mais dois. Capítulo 1, Tiago e João. Isso aí, Tiago e João, Simão e André. E lá a gente discutiu um pouco sobre isso, né? Que não era simplesmente siga-me e os caras não tinham o que fazer e seguiu. Não, eles já sabiam que havia um mestre aqui na região que tem feito milagres, que tem trazido um novo ensinamento, que tem características de ser o Cristo, o Messias que a gente espera. Então, o próprio Levi sabia disso. E eu acho que, assim, pensando... o texto não vai falar, mas pensando como ser humano, Levi sendo essa pessoa excluída da sociedade. O publicano, cara, era tido muitas vezes como um leproso. Ele não podia frequentar a sinagoga, por exemplo. Porque como ele tinha essas práticas injustas, o judeu sendo o santo, o justo, o separado, colocava ele para fora. Você não pode. E há relatos de que se um publicano tocasse num fariseu ou num judeu, ele ficava impuro. O publicano era considerado impuro e ele era repreendido. A pessoa que recebesse o toque do publicano tinha que fazer um ritual de purificação, para você ver. Então, eu vendo Jesus chamando ele e ele imediatamente seguindo, o Levi, ele pensou assim, eu tenho uma chance de restauração, sabe? Eu tenho uma possibilidade de ser santo. Eu tenho que seguir esse mestre. Nenhum outro mestre me chamou, mas esse mestre me viu, num lugar que ninguém quer ver. Sim. Mas eu fui visto nesse lugar. E é legal você colocar dessa maneira, Wagner, porque tem um outro ponto que o texto... uma leitura que muitas vezes a gente faz, e quando eu falo a gente, eu estou aqui generalizando, né? A expressão siga-me, ela é arbitrária na leitura, na narrativa. Mas, como Marcos não tem preocupação de descrever aqui o que aconteceu, o enredo completo, e o pano de fundo se concentra no fato de Levi ser um publicano, então talvez não exista uma apresentação da reação do Levi ao ouvir essas palavras e passar a seguir. Estou dizendo isso por quê? Porque também a gente pode, alguns podem olhar para o texto e dizer, está vendo? Quando Jesus chama não existe nem questionamento, você segue. Isso não é verdade. Isso não é verdade, até porque você
quando utiliza essa expressão, você acaba absolutizando, né, se é que eu posso usar essa expressão, você acaba absolutizando uma ideia em que Jesus ele te pega numa condição e te coloca em outra de maneira arbitrária, em que você não tem escolha. Segue-me, ponto final. Venha e ponto final. Não. Não é isso que ele faz com o jovem rico, por exemplo. Não. Pega tudo que você tem, doa aos pobres e segue-me. O jovem rico tem tempo para pensar, tem tempo para refletir, para fazer conta do quanto que ele tem no banco, das suas riquezas, dizer, olha, desculpa, mas eu vou dar meia volta e vou seguir minha vida aqui. Existem outros exemplos que também cabem nessa questão, que mostram as pessoas tendo uma escolha do que fazer e do que não fazer. Então, esse siga-me não é arbitrário, ele está dentro de um enredo. Sim. Ele está dentro de um enredo. Olha, hoje eu quero pousar na sua casa, então eu vou lá e pouso, tal, e entro na sua casa, ok. Mas é um processo todo que acontece dentro de você, dentro do indivíduo, dentro da pessoa. É uma relação que se estabelece, é um contato que se estabelece, é uma maneira diferente de se ver esse contato de um judeu com um publicano. Então, está acontecendo aqui, na verdade, na vida de Levi, é uma experiência transformadora que o levará a, de fato, querer seguir Jesus. Não é uma experiência arbitrária em que ele perde os seus sentidos e passa a seguir Jesus. Não é um arrebatamento de consciência. Não. Não acontece isso. Mas é importante eu só frisar isso, Wagner, porque essa ideia de que Jesus vem e disse, olha, siga-me, e ele levantou e o seguiu, é mais ou menos como um poder mágico que diz, venha. Sim. Não. Venha e siga-me. Né? Eu acho que você reforça aquilo que eu contextualizei, né? Não é algo que é obrigatório e não é algo assim irracional da parte de Levi. Não. Ele já sabia do que estava. Ele estava ali, ele estava vendo. Quem nos garante que ele não era parte dessa multidão que viu o paralítico ser curado? A gente não sabe. Então, depois desse episódio do chamamento, de fato acontece algo semelhante ao que acontece com Zaqueu. Há uma conversão aqui. Sim. Há um desejo de Levi. Porque o texto vai dizer que durante uma refeição, na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Então, depois do chamado, e depois dele seguir Jesus, parece que há um convite a uma refeição. Vem para minha casa. E o Levi faz questão de chamar outros, o texto diz muitos publicanos. Isso tem uma coisa legal, eu tive a felicidade de ler esse texto, Wagner, em um contexto acadêmico, mas que reflete algumas coisas com a minha memória. Você vai falando, sabe aqueles insights? Que bom que você vai ter um insight aí. Porque... Hoje, que bom mesmo. Sabemos dos bastidores. Os dois cansados, igual a mula de Balaão. Sabemos muito bem, né? Inclusive... estão aqui reclamando do meu microfone. Daqui a pouco vamos reclamar do seu também. Veio aqui o diretor aí, o diretor-geral e a diretora-geral dali estão... Tá certo. Estão dizendo, tá torto aqui. Tá pessoal, tá... Não vira bagunça, isso aí. Diretora-geral, tá tudo certo. Eu gostei dessa, viu? Diretora-geral, vai ser legal. Mas é interessante que, segundo alguns autores, existia uma tradição entre os judeus e entre enfim, as pessoas dessa época, que algumas casas elas eram abertas para a refeição. Um parênteses, né? A refeição na Bíblia
e a refeição no mundo da Bíblia, as refeições, elas têm uma representação simbólica muito profunda, que é a tal da teologia que na teologia nós chamamos de teologia da comensalidade, né? Teologia das refeições, da mesa, né? Da mesa, né? Então, algumas casas eram abertas ao ponto de existir um relato histórico de um dos escritores do primeiro século, que haviam casas que recebiam cerca de 70 a 80 pessoas em uma única refeição, porque as pessoas recebiam personalidades importantes da cidade e elas passavam a entrar nessas casas, nesses lugares abertos, para a refeição e para presenciar o que estava acontecendo. Então, me parece que essa casa que recebe muita gente aqui, no contexto de Levi, é uma casa dessas casas abertas que estão recebendo. Não estou aqui fazendo uma afirmação, não estou aqui fechando, tá? Não, entendi. Okay? Porque o texto diz que é a casa de Levi, né? Exatamente. Mas é uma casa aberta que faz essa recepção comunitária e que as pessoas podem ter acesso ao que está acontecendo ali na mesa de Levi. Sim. O que você falou e que eu recordo na leitura do texto, né, é que chamar a mesa numa casa é muito significativo no Oriente Médio. É um ato de confiança, é um ato de respeito. Total. Isso que você narrou, em alguns episódios, é um ato de reconciliação. Por exemplo, duas cidades estão em guerra, duas tribos estão em luta, e eles arrumam um acordo. Então, o chefe dessa cidade com o chefe dessa daqui vão fazer uma refeição juntos. Então, também simbolizava um ato de reconciliação. Essa é uma das formas de ler o Salmo 23. Sim. A parte final do Salmo 23 que diz, né, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, né? Sim. Esse preparar uma mesa está ligado àquela questão que envolve uma tradição antiga do judaísmo, que existia uma lei chamada Lei de Talião, onde os judeus, tanto os agredidos, as pessoas que tinham uma questão contra a outra, né, elas não podiam, dentro de uns limites geográficos, estabelecer uma certa vingança contra essas pessoas. E aí elas sentavam nesse lugar que era um lugar de paz, né, era um lugar em que as bandeiras brancas tinham que ser levantadas, mesmo que você não gostasse do indivíduo. Sim. Mas você se sentava com ele e ali você não poderia praticar a sua vingança, né? Esse é um dos aspectos da lei de Talião. Alguns leem o Salmo 23 assim, mas não é a única leitura, tá, gente? A lei de Talião, resumindo, era o que é o olho por olho, dente por dente, né? Sim. Só que com a conotação da vingança, né? Então, essa convidar à mesa é um ato assim importantíssimo no período de Jesus no Oriente Médio. Então, chamar à mesa Jesus é dizer para Jesus que eu confio em você, eu tenho fé em você daqui para frente e eu tenho a possibilidade de estar sendo reconciliado com Deus. É significativo, é simbólico. E é muito legal saber que havia outros publicanos e pecadores. E por que o texto traz ênfase em publicanos e pecadores? Na minha Bíblia, por exemplo, pecadores vem entre aspas. Em outras Bíblias pode estar como itálico, né? A minha está normal, que a minha Bíblia velha. Esse negócio aí. É velha. Como se outras Bíblias fossem novinhas, né? Mas o porquê disso? Porque para o judeu, quem não é judeu e quem não frequenta a sinagoga é pecador. E Jesus é um cara que vem quebrando o paradigma da religião. Ele está agora na casa de um publicano, comendo com publicanos e com toda a ralé pecadora. Todo mundo que não é judeu, para o fariseu, para o mestre da lei, é pecador. Os descumpridores da lei, né, e os que não observavam a lei são chamados pecadores. Romano é pecador. Exatamente. Os vizinhos da Mesopotâmia?
Pecador. Além de gentios na concepção judaica, né? Para você que está nos ouvindo, quem é o gentio? É aquele que não é judeu. Simples Sim. assim. O Né? etíope, pecador. Os povos que estavam aqui nesse mundo de Jesus, que não é judeu, que não segue a lei, que não se submete à Pecador. lei. Pecador. Então existe essa classe dos pecadores que não seguem a lei e daqueles que, além de não ser pecadores, de serem pecadores, ainda são gentios. Então é pecador ao quadrado. E aí, isso desperta a atenção dos mestres da lei, dos religiosos, né? E eles ficam indignados e começam, então, a perguntar para os discípulos, né? E acha que isso, Wagner, vai resultar, né, no que virá pela frente no texto? Porque nós vamos falar da questão para quem Jesus veio, né? Quer dizer, Jesus diz, né, na narrativa de Mateus, ó, você vai falar do Mateus. Foi mesmo, né? Já Você não passei. É já. verdade, gente. Ele falou que ia falar do Mateus, que era Levi, tal, e ficou Mas aqui. Parece que descobriu a roda, mas é algo simples. O Evangelho de Marcos, também o Evangelho de Lucas, chamam Levi de Levi. Só que o Lucas, em determinado momento, ele muda. Ele chama Levi nesse mesmo episódio, no chamado. Ou seja, o Levi é o publicano. Aham. A leitura de muitos teólogos, daquele comentário azulzinho da Editora Vida, eu não vou lembrar o nome do autor, é um dos que corrobora com essa ideia que eu vou apresentar. Então, Levi é o publicano. Mas a partir do momento, no relato lucano do Evangelho de Lucas, que Lucas vai descrever os discípulos, já não apresenta mais Levi como Levi, mas apresenta ele como Mateus. No mundo antigo, tinha muito disso, né? Inclusive, depois eu fui dar uma olhada no próprio Evangelho de Marcos. Marcos também faz isso. Aqui, nesse momento do capítulo 2, Marcos chama Levi de Levi. Mas no capítulo 3, a gente já não vai mais ver o Levi, mas vai ver Mateus. Exatamente. Porque ele já faz parte do grupo dos discípulos. Então, uma leitura teológica, e teológica é fazendo teologia, é pensando o texto, é uma explicação básica. Porque se você jogar no Google, colocar lá, Levi, já vai vir automático assim, ou Mateus. Porque é uma dúvida, a pessoa está lendo Levi, de repente vai lá ler os 12 discípulos. Jesus acabou de chamar o cara, aí você vai ler a lista dos 12. Já excluiu? Já excluiu? Já, o que aconteceu? o cara reprovou, nem começou. Exato. Então, é uma explicação teológica para esse movimento de Levi para Mateus, mas não tem nada de significado, nada disso. Na verdade, é uma maneira diferente do texto se referir à mesma pessoa, né? Sim. É uma maneira diferente, né? Não é só o autor da editora Vida, do comentário... Vida Nova lá. Né? Da editora Vida Nova, do comentário Segue Cultura Cristã, né? Que fala sobre isso, mas é consenso de todos, né? Porque você não tem uma explicação porque Levi some da lista dos 12, né? E o próprio Marcos não coloca Levi. Sim. A única explicação, e de fato aqui né? É que a maioria dos pesquisadores entendem que, de fato, o nome Mateus e Levi, existe uma apropriação aqui no texto, e os dois são a mesma pessoa. Ponto. É isso. Não tem... porque Deus... Não. Mateus e Levi. É o mesmo ser humano. Assim como acontece com Paulo. Paulo e Saulo, né? Mesma coisa. Exato. Um é judeu e outro é romano. Pronto. Essa é a explicação. No caso de Paulo, tem até essa explicação mais... O próprio versículo, o próprio livro de Atos fala sobre isso, né? Atos capítulo 11, se eu não me engano, né? Sim. Mas o que você estava falando, Wagner, e aqui para a gente caminhar um pouco, e aí eu levanto uma questão que, na verdade, eu penso muito sobre isso e tenho pensado cada vez mais, viu, Wagner? Jesus é justamente esse líder e esse homem tão maravilhoso e tão profundo
em atitudes e palavras, né? Que ele tem a capacidade de se sentar com os pecadores, e pelos religiosos ele é chamado de pecador. Por aqueles que interpretavam a lei de maneira equivocada. Até porque, vamos voltar um pouquinho, quando a gente fala de intérpretes da lei, a gente precisa ter em mente que o judaísmo, ele por muitas vezes perdeu a sua força. Mas não foi nenhuma nem duas vezes, foram muitas vezes. E nesse período de Jesus, havia poucos séculos, e quando eu falo poucos, parece absurdo falar poucos, né? Mas 200 anos antes de Cristo, do século 2 antes de Cristo, os judeus, com a helenização, eles acabaram, de certa forma, sendo levados a abrir mão de suas tradições. E, num determinado momento, o judaísmo se vê buscando a recuperação do zelo das observações das tradições judaicas, para que não se perdesse com a helenização e com a dominação dos impérios que vinham e, obviamente, impunham o seu controle, as suas regras culturais e religiosas. Então, alguns líderes judeus, né, passaram por meio do farisaísmo, né, que é essa capacidade, esse grupo que valoriza o texto ao ponto de fazer distorções em nome dessa, não vamos perder aquilo que estão querendo que a gente perca, né? Eles acabaram criando novas regras de tamanha pressão que fizeram para não acabar com a sua história. Sim. Então, 200 anos antes, o judaísmo se vê com essa responsabilidade de se manter viva a sua história e a sua identidade religiosa. Ok, até então, você pensar num aspecto, num plano de fundo em que eu estou sendo aprisionado, em que eu estou sendo dominado, não perder as minhas características históricas, religiosas, de crença, de fé, ok. Mas o que eles fizeram foi ir muito além do que somente lutar por aquilo que eles acreditavam, né? Era impor a todos uma ideia, uma crença, e julgar a todas as pessoas e criar também novas interpretações, como eles fazem, e a gente está aqui falando aqui ao longo de todo o Evangelho de Marcos, né? Então, esses judeus estão aqui e estão classificando Jesus como pecador. Jesus se senta como pecador, mas Jesus também não é classificado pelos publicanos como um cobrador de imposto, ou como um religioso, ou como um pecador. Ele é classificado como outra coisa, como de fato um Messias, como de fato alguém que vem com uma nova mensagem que vem subverter a religião, mas também não vem dizer, olha, eu sou parte de vocês e estou com vocês, estou fechado com vocês, eu sou seu fechamento, né? Ele é outra coisa. Ele extrapola todos os meios, porque ele não afasta os publicanos e não afasta os pecadores não o reconhecem como alguém também pecador, mas sim como um santo, porque ele vai ser reconhecido como filho de Deus, ele vai ser reconhecido como alguém enviado por Deus, porque faz milagres, e daí por diante, né? Vão segui-lo por conta disso, mas nem os fariseus enxergam ele como ele de fato representava. Então, entre os pecadores, para os fariseus, ele era um herege, mas para os pecadores ele era um santo. Sim. Então, ele está para além de tudo. Onde Jesus chegava, ele está para além. A sua posição não era aquela posição. Sim. No entanto, que ele vai ser identificado aqui pelo texto, e aí eu caminho, Wagner, não sei se você me permite a isto, né? Por favor. Ele será visto, de fato, como alguém que cura. Ele será visto como, de fato, um médico. E a medicina, no contexto do primeiro século, é uma função caríssima. Sim. Ou não? Demais. O que você está falando é que Jesus tinha a graça divina de acolher todo mundo na sua mesa.
E o milagre de Jesus à mesa é que as pessoas se sentem bem diante de Jesus. O publicano se sente bem diante de Jesus. Os pecadores aqui, que pode ser qualquer tipo de pessoa, como a gente já disse, se sente bem diante de Jesus. Diferente se essas mesmas pessoas sentassem à mesa com um fariseu. Elas não conseguiam. O fariseu é repelente de gente, de pessoa. Por quê? Porque ele só convive com seus iguais. Mas não era um só se sentir bem, né, Vá? Porque era um se sentir bem que te levava a melhorar a sua vida. Sim, é isso. Não é eu vou continuar sendo um picareta. Não era uma sensação terapêutica, né? Do cara que você faz isso. Vai lá. Não, era também. Não, para mim era calma. também. Você vai lá, escuta uma pessoa, a pessoa sai do seu consultório. Inclusive, quem quiser fazer contato, ligue para o nosso irmão Wagner. Por favor. O telefone é XXX. Mas as pessoas, elas se sentiam bem, mas era um sentir-se bem transformador. Sim. Que é profundo demais. Claro. Você acrescentou ao que eu estava falando. Eu acho que era isso. Esses homens, eles não poderiam sentar na mesa com um religioso que iria julgá-lo, que iria impor regras. Jesus, ele acolhe todo mundo com as suas demandas, com as suas dificuldades, com suas dores. E aqueles que encontram a graça, que encontram Jesus, não saem do mesmo jeito. É isso. A sequência do texto que você já falou sobre a medicina, que Jesus ouve o que os fariseus perguntam, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Jesus ouve isso e ele dá a resposta. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Ou seja, ele vem curando, não vem? Ele curou um leproso, ele curou um paralítico. Esses caras literalmente precisavam da medicina. Mas o que o texto aqui do chamado de Levi nos diz também? Que Levi, sem ter doença nenhuma, também é um cara que precisa de um médico. É um cara que precisa de Jesus. Assim como o paralítico, assim como o leproso, assim como qualquer outra pessoa, como aqueles que os fariseus classificam como publicano e como pecador, precisa de Jesus. O chamado de Levi, para mim, aponta isso. Toda a humanidade precisa de Jesus. E aí ele vem e arremata, ele fala, eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que precisam, para aqueles que são vulneráveis, para aqueles que necessitam de cura. E isso é bonito, porque se você pensar num contexto histórico, o médico, de fato, é aquela profissão tida como que misturava-se muitas vezes como um mago, né? Um místico, né? O cara que mexia nas plantas, fazia uma poção lá. O taumaturgo, né? Taumaturgo não, confundi as funções. Não era... Taumaturgo é quem faz peça, né? É outra coisa, meu Deus do céu. Esqueci agora. Era o mágico, né? Era o mágico. Fiquemos com o mágico. Esqueci agora, gente. Não me cobrem disso agora. Esqueci completamente. Vira a página. Vira a página aí. Vira a página. Vou tentar lembrar tem alguns autores, que você tá falando. Tem alguns autores que falam muito sobre essa expressão e eu esqueci agora. E eu falei muito sobre essa expressão na minha dissertação. Não é alquimia, o alquímico? Não, esqueci o nome, esqueci. Então Bom, não sei. Mas o fato é que esse camarada que opera, que cuida das pessoas, ele faz isso no plano da medicina. E a atuação médica, Wagner, exerce aqui uma atuação muito, muito, muito importante, que é o que Jesus fala sobre a casa de Israel, que são ovelhas que não têm pastor. Essa relação de médico, de cuidado ou de cuidador, os doentes, é uma relação pastoral.
O que Jesus também está fazendo aqui é uma crítica aos fariseus, porque, ora, se Jesus diz, olha, eu não vim para os sãos, isso é uma ironia no texto. Ele está utilizando uma figura de linguagem. Quem são os sãos nas palavras de Jesus aqui no texto? São os fariseus. Sim. Quem são os pastores? Quem são os médicos? Quem são os cuidadores? São os fariseus. Eu não vim para esses cuidadores. Até porque esses cuidadores não conseguem exercer cuidado sobre os doentes. Eu vim para os doentes. Eu estou para os doentes. Porque eu sou o médico que de fato exerce esse cuidado, essa relação terapêutica de saúde, de cuidado, que os religiosos não exercem. Sim. Isso é um escândalo para o fariseu. Ouvi Jesus dizer, eu vim para esse pecador que você está julgando aqui, que está sentado comigo na mesa. Vim fazer medicina para esse. Para esse. Você não precisa. E isso é o engodo da religiosidade, do fundamentalismo cego, da ortodoxia cega, sabe, assim, sem crítica. Ela se fecha em si. Sim. O farisaísmo é fechar a lei em si próprio. É os absolutos, né? Exato. Se a gente não se abre... Nós estamos no século XXI. Se a gente não se abre para o diálogo, para a discussão, para a reflexão, a gente se torna intolerante, a gente se torna prepotente, a gente é dono da verdade. Então, a gente não pode cometer o erro que os fariseus cometiam. Os fariseus eram zelosos, tinham zelo? Tinha. Isso eles tinham, demais. Só que era tanto que eles conseguiam enxergar o cisco no seu olho, mas não enxergavam os problemas deles. Tem limite às coisas, né? Exatamente. Então, quando Jesus fala isso, é uma quebra absurda de paradigma. E é um escândalo para esses religiosos que, assim, eu sou tão zeloso, agora você vem me dizer que você é o filho do homem, você já se identificou como filho do homem, e você não veio para nós, então, você veio para esses aí que não faz nada, são doentes, que não jejua. O próximo tema aí é jejum. Eles tinham prazer em se gabar como os homens que jejuam muito, né? A lei exigia jejum uma vez, vou queimar largado, exigia jejum uma vez no ano, os caras jejuavam 2 na semana. Na semana. Mas essa é outra história. Jesus vem e fala para eles, eu vim para esses mesmo que vocês fecharam a porta da sinagoga, eu estou abrindo a porta do reino de Deus. E isso é maravilhoso, e aqui eu encerro. Quero caminhar para encerrar as minhas palavras. Porque, de fato, Jesus é esse médico dos médicos. Sim. E veja, Wagner, a porta não está fechada para os fariseus. Eu vim para os sãos. Eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes. O fariseu é um doente. Só que é uma condição que a religião ou as religiosidades do fariseu o colocou nessa condição de homem acima da doença, acima do bem, acima do mal, o detentor de toda a moral. Da moralista. Um moralista. É quase que vira um hinduísmo. Ele é a maior casta dentro da religião. Mais ou menos isso. Só que, a partir do momento que você é alguém que passa a reconhecer a sua condição, não importa se você é o religioso fariseu, ou se você é o pecador o pecador publicano. Se você reconhece a sua condição, você quer se encontrar com Jesus. Jesus veio para você. Como Nicodemos lá. Aí, que vai se encontrar porque com ele Jesus. Era um fariseu. Ele vai querer se encontrar com Jesus. Exato. Então aí Nicodemos, ele entra nessa condição de alguém que percebe a enfermidade da sua alma, o vazio do seu coração, ao ponto dele precisar ser curado pelo médico que de fato veio para tratar dos doentes. Sim. Então essa é a beleza do Evangelho, em que as portas não estão fechadas para nenhuma pessoa, independente da sua condição, independente da sua
do seu fracasso ou do seu nível de acerto na vida, independente da sua religiosidade, se ele é de fato alguém que se sente tão santo, tão santo, tão santo, a ponto de não precisar mais ser santificado, para esse as portas foram fechadas, não. Sim. Em algum momento, Jesus pode ter um encontro com ele e romper com a sua religiosidade de tal forma que ele perceba a graça. É isso aí, muito bom. Inclusive, para encerrar, as últimas palavras, o fariseu é uma espécie de arquétipo para nós também, religiosos total. hoje, pastores, líderes, cristãos, para não incorrermos no mesmo pecado, no mesmo engodo, que é observar os pecados alheios e não se reconhecer como pecador. Principalmente a gente que fala constantemente, que ensina com frequência, a gente incorre no erro de sempre ter a última palavra, de ser certo, Não, a gente peca também, né? Então, o fariseu, principalmente para nós, líderes cristãos, é um arquétipo às avessas. A gente não pode sucumbir à perfeição. A Bíblia nos dá funções, né, para os líderes pastorais, né, e aí a Bíblia vai falar sobre essas funções, né, e uma delas é cuidar da igreja. E cuidar na condição do Cristo que veio, ou melhor dizendo, cuidar da mesma maneira, né, que Jesus veio e se manifestou com esse cuidado pastoral, terapêutico, de amor, curativo. Acho que essa é a ideia. É um evangelho que cura, não é um evangelho que repele, que machuca. E, de fato, me vem um negócio aqui, a gente encerra. Se, de fato, é o evangelho que machuca ou são as pessoas que machucam. E aí a gente acaba repousando, né, sobre o texto bíblico, sobre a experiência sagrada da Bíblia, né? Algo que nunca pertenceu a ela. Jesus não veio para revelar ou manifestar, né, nenhum tipo de opressão, de condição arbitrária, muito pelo contrário, né? Ele vem nos fazer livres dessa religião e livres de uma vida aprisionada a tudo. Jesus veio nos livrar daquilo que não é Deus e rotular como Deus. Ele falou, está aqui, ó, a encarnação de Deus. E aí tá eu aqui. suspeito que às vezes no século XXI a gente coloca que o evangelho faz isso e acabamos, as pessoas, né, quando eu falo de modo geral, né, as pessoas acabam colocando um rótulo e um título, né, negativo sobre algo que é tão caro para nós. Sim. Muito caro, né? Porque para muita gente, evangelho é um compêndio teológico. Evangelho é um livro de regras. E esse é o erro, porque evangelho é uma pessoa. É uma pessoa. Evangelho é Jesus. É uma pessoa. Mas é isso, gente. Deus abençoe a todos vocês. Amém. A gente vai para o próximo episódio, vamos falar sobre Jesus. Jesus e o jejum. E assim a gente segue nessa caminhada. Espero que você possa partilhar conosco, estar conosco. Amém. Mas é o seguinte, você chegou até o final, não é possível. Se você chegou até o final desse vídeo e não tem coragem de curtir esse vídeo ou se inscrever no nosso canal, poxa, seja misericordioso conosco, sabe? Nos ajude. E não só nisso, né? Mas você que faz parte dessa comunidade, nos ajude financeiramente, contribua no nosso canal, da maneira que você quiser, do jeito que você quiser, da forma que você quiser, e que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém? Amém, mano. Feito. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo no coração de todos vocês. Fica com Deus. Amém. Amém.